Algumas palavras não deveriam ser esquecidas, ditas no momento mais escuro da história, mas que ecoam até hoje. Pai, perdoa-lhes. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não são apenas palavras, mas é a voz da nossa redenção. Foram coladas em nós, e essas etiquetas, elas falam coisas diferentes a nosso respeito. E são tantas etiquetas que, de repente, a gente começa a olhar e fala assim, qual dessas etiquetas aqui está certo? Qual representa quem de fato eu sou? E quando você pensa, por exemplo, nas nossas relações, a gente é muitas coisas, né? Então, por exemplo, a minha mãe me chama de filho. Então, para minha mãe, eu sou um filho. Para os meus filhos, eu já sou outra coisa, eu sou um pai. Para minha esposa, ela diz que eu sou um esposo, né? Ela diz muitas coisas sobre mim, em vários tons de voz, mas eu sou um esposo. Aqui na igreja eu sou pastor, né? Enfim. Então, você percebe que dentro das próprias relações que você estabelece, você é muitas coisas, você tem várias etiquetas sobre quem é você. Mas, para além disso, existe também no mundo, né, essa tendência de o tempo todo colar etiquetas em nós. E aí, talvez a grande etiqueta do nosso tempo é a questão da sua posição profissional. O seu cargo profissional talvez é a etiqueta mais importante que o mundo diz que você tem. E talvez você ache que o seu valor vem daí. Então, eu sou aquilo que eu sei fazer. Então, logo, a profissão que eu tenho, ela diz muito sobre quem eu sou, ela define quem eu sou. Talvez você pense que o saldo na sua conta é a etiqueta certa. Quanto você tem na sua conta? Pela expressão de vocês, a gente está no mesmo barco aí, né? Mas, para muitas pessoas, essa é a etiqueta que colaram. E o valor delas está em quanto ela possui na sua conta bancária. Às vezes, a etiqueta é sobre fracassos do passado. Coisas que você tentou fazer e não conseguiu, e aí você foi taxado. Colocaram essa etiqueta em você de que você é um fracasso. E você acreditou nessa etiqueta. Talvez é sobre aprovação, talvez a etiqueta, né, que colocaram em você é que você tem que ter um número de seguidores, você tem que ter relevância, você tem que ter aprovação, né, de certas pessoas, e às vezes pessoas que nem sequer conhecem você. Então, e a gente começa a viver baseado nessas etiquetas que colaram em nós. E o grande drama dessa nossa geração aqui, não é a falta de informações, mas é justamente essa profunda crise de identidade que a gente tem vivido. E, por vezes, a gente esquece quem a gente é. Nós nos esquecemos quem nós somos. E quando a gente esquece quem nós somos, a gente começa a tentar descobrir quem nós somos nessas etiquetas que estão coladas em nós. E a grande sacada para nós é a gente lembrar de quem nós somos. Quem assistiu o Rei Leão? Talvez eu estou falando que alguém já lembrou, né? Do Mufasa aparecendo lá, lembra? O Mufasa aparece lá, e o Simba, né? Ele perdeu a identidade dele. Ele está andando com o Timão e com o Pumba, com porco, né? Um porco lá, e o que é o Timão? Um suricate, né? Então, um suricate e um porco, o Simba, ele está comendo, sei lá, um monte de coisa esquisita, né? Ele virou um vegetariano,
né? Ele está ali com um comportamento totalmente diferente. Ele perdeu a identidade dele. E ele está tentando viver e ser algo que ele não é. E aí ele cai em si quando ele tem esse encontro ali, né? Quando o Mufasa aparece ali nas nuvens e fala para ele, né, com aquela voz imponente, né? Lembre-se de quem você é. Né? E a mesma fala é a que eu quero fazer aqui para a gente essa noite. Eu quero que a gente lembre de quem nós somos. Lembremos quem somos nós. E eu quero falar hoje aqui sobre um texto, né, onde o apóstolo Pedro ele vai escrever a cristãos que estavam espalhados pelo Império Romano. Eles estavam vivendo como exilados e eles eram marginalizados, eram incompreendidos e eles portavam algumas etiquetas também que o Império Romano havia colocado neles. E o principal deles era que eles eram estrangeiros perigosos, que eles estavam ali para subverter, né, a cultura e a filosofia dos romanos. Mas Pedro ele vai rasgar essas etiquetas aí e ele vai mostrar para a igreja que está em Roma, ele vai mostrar a identidade deles, não sob a ótica das etiquetas romanas, mas sob a ótica do Criador. Convido você a acompanhar o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2, os versos 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. É um texto bastante conhecido também de todos nós. Você pode acompanhar a leitura e diz assim: E vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta reflexão que nós vamos fazer aqui. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos despertado. Obrigado por esse chamado tão grandioso e glorioso da cruz. Ó Deus, esse chamado que nos devolve a nossa identidade, que diz quem nós somos, que diz a essência da nossa vida, que diz, ó Deus, por que e para que nós estamos aqui. E nós te louvamos por isso, porque a sua palavra ela é essa bússola que nos dá as respostas adequadas sobre as questões primárias e mais importantes da nossa vida. Fala conosco, nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a partir então deste texto, eu gostaria que a gente compreendesse aqui esse tripé da nossa existência em Deus. E eu quero falar aqui então, né, esses 3 pontos serão: primeiro, eu quero falar sobre a nossa identidade; o segundo, sobre a nossa essência; e em terceiro lugar, sobre o nosso propósito. Primeiro ponto, identidade. Identidade responde então a essa pergunta: quem somos? Quem somos nós? E o Pedro começa aqui com uma conjunção adversativa. Vós, porém. Estou certo, Maria? Obrigado. Maria é professora de português, né? Então tem que perguntar. Vós, porém. E claro que ele está aqui fazendo um contraste intencional com os versículos antecessores, né? Então, os versículos anteriores, se você for ler depois, você vai perceber que o apóstolo Pedro está falando ali a respeito da igreja, de quem é a igreja. E ele vai falar então que em Jesus, né, a igreja o povo de Deus, ele é o sacerdócio santo. Ele vai falar que nós somos pedras vivas e que essas pedras vivas são empilhadas, né, e elas formam o edifício espiritual que é a morada de Deus. Então, e aí ele vai usar o termo de Jesus como sendo a pedra principal, a pedra angular que foi rejeitada. E essa pedra, que é Jesus, que foi rejeitada pelos desobedientes, ela se torna para eles pedra de tropeço. Porque todas as pessoas que não querem viver baseado nos propósitos e na vontade de Deus, elas tropeçam em Cristo. Cristo é um estorvo para a vida delas. Mas para aqueles que são de Deus, que são chamados, ele veio a ser
a pedra angular, né, a pedra de esquina, a pedra principal. E sobre ele nós somos edificados, então, casa do Senhor, edifício do Senhor. Então, esse é o texto que ele está falando, e ele vai falar desses que tropeçam em Jesus por causa da desobediência, e daí ele entra no versículo 9 dizendo, mas vós, porém, né, ou portanto, vocês, ele faz então esse contraste aqui. O mundo, ele vai tropeçar em Jesus, ele pode tropeçar em Jesus, mas ele está dizendo aqui, vós, porém, vocês têm uma identidade diferente, vocês têm uma natureza diferente. Não uma natureza que é contrária à de Cristo e que tropeça nele, mas é aquela que, junto a ele, é edificada e se torna algo grandioso. Então, o chamado da cruz, o chamado do Gólgota, é exatamente nesse sentido. Cristo na cruz, ele é escândalo para aqueles que se perdem. A mensagem da cruz é a loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Então, por que para nós é o poder de Deus e por que para outras pessoas é vergonha? Exatamente por causa desse chamado aqui, da nossa identidade. Nós conseguimos estar conectados com Deus e isso devolve para nós o senso de quem nós somos. E a gente responde, então, essa pergunta fundamental da nossa vida. Quem sou eu? Você já deve ter perguntado isso. Essas crises, né, existenciais, elas, de vez em quando, elas batem na nossa porta. E no meio de tantas coisas, de tantas palavras, de tantos títulos, de tantas etiquetas, de tantos rótulos que são colocados em nós, a grande pergunta é essa, quem sou eu, afinal de contas? E aí, o apóstolo vai utilizar aqui 3 expressões que são monumentais aqui, principalmente no Antigo Testamento, porque ele vai recorrer a Êxodo 19 e Isaías 43 para dizer e para aplicar à igreja, a essa família agora, termos aqui que eram estritamente usados para o povo judeu, que é raça eleita, sacerdócio real e nação santa. Então, a grande pergunta é assim, quem sou eu, ou quem somos nós? Quem é a igreja? Você faz parte da igreja, mas quem é a igreja? Qual é a identidade da igreja? E a resposta que Pedro dá é, a identidade de vocês vocês são raça eleita, vocês são sacerdócio real e vocês são nação santa. Essa é a identidade de vocês. Agora, historicamente, isso aqui também é um escândalo, porque Pedro ele vai pegar então esses títulos aqui, que eram sagrados para o Israel nacional, a nação de Israel. E agora ele vai transferir esses títulos, para uma comunidade pequena, marginal ali, perseguida, na Ásia Menor. Quando ele diz, então, raça eleita, né, quando você vai ver o termo grego, eu não vou falar aqui porque é bem esquisito esses termos aqui, eu nem sei se eu vou pronunciar corretamente, mas a raça eleita, ele não está falando a respeito da biologia. Então, o termo, quando ele usa aqui, vocês são uma raça eleita, não é sobre você nascer biologicamente como judeu. Ele não está falando aqui sobre essa raça eleita, não é etnia eleita. Ele está falando aqui de uma origem que é espiritual. Isso aqui é maravilhoso, porque a gente leu o texto de Efésios, que comprova isso também na liturgia, onde na cruz, uma nova raça surge a partir da cruz. Então, a cruz de Cristo, ela inaugura um novo povo, que agora é composto por gentios, por judeus, por homens, mulheres, ricos, pobres, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Todos eles agora, por meio da fé, compõem essa nova família de Deus. Então, Jesus ele forma essa nova família que não está mais vinculada a Deus por meio da etnia, por meio do pedigree, mas por meio da fé. Então, essa família é uma família espiritual. E é exatamente isso que ele está falando, essa genética agora, desse novo povo aqui, ela provém desse decreto de Deus, onde ele já promete isso daí lá para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
O chamado de Abraão, e nós temos estudado isso na escola bíblica, né? Então eu convido você a participar. A gente está estudando Gálatas, onde tem exatamente essa proposta de ensinar isso para a gente. Mas aqueles que são filhos de Abraão, de fato, são os da fé. Os da carne, a etnia, eles rejeitaram a Deus, desobedeceram a Deus. Mas esse privilégio agora, que era de uma nação, de uma raça, agora é de todos aqueles que creem em Jesus. E é nesse sentido que a bênção de Abraão chega até nós. Mas a bênção de Abraão chega até nós por causa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então Jesus é esse elo, é onde essa bênção de Abraão se torna possível para nós também. Nós cremos em Jesus que morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, esse é o valor, então não esqueça disso. Raça eleita é essa raça, esse povo espiritual que nasce a partir de Jesus. Ela é eleita porque ela foi escolhida por Deus. Nós, a igreja, é composta por todos aqueles que Jesus, que Deus na eternidade escolheu. Isso é um privilégio. Concordam comigo? Se você faz parte da igreja, você faz parte deste povo privilegiado, que foi alcançado pela misericórdia, pela graça de Deus e se tornou essa raça, essa raça eleita. Mas também ele fala sobre sacerdócio real. E é interessante porque sacerdócio real, ele está unindo aqui duas funções que no Antigo Testamento são separadas. Ele está falando aqui sacerdócio e real. Essa ideia de sacerdote e rei eram funções distintas. A gente tem até o tríplice ofício de Cristo, que é exatamente isso. Jesus é profeta, sacerdote e rei. O sacerdote tinha uma função específica, o profeta tinha uma função específica e o rei também. E Jesus engloba todos eles. Mas é engraçado que aqui o povo de Deus é chamado também de sacerdócio real. Ou seja, real tem a ver com a realeza. Agora, o ponto aqui é que em Cristo, que é o sumo sacerdote, que é o rei, né, dos reis, nós também ganhamos acesso livre a Deus. Então, o Gólgota proporcionou isso para a gente. Lembra lá, quando a gente falou, no Gólgota, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou. E isso indicava que agora todos nós, pela fé em Jesus crucificado, temos acesso a Deus. Então, nós podemos agora, com confiança, chegarmos ao trono da graça, a fim de sermos atendidos por Deus. Pode chegar com confiança agora. Jesus é o mediador e ele rasgou o véu que separava a gente de Deus. Então, nesse sentido, nós, o povo de Deus, temos na nossa identidade, no nosso DNA, não só que somos uma raça, uma nova raça, mas nós também somos sacerdotes, porque nós temos acesso a Deus. Mas mais do que termos acesso a Deus, o sacerdote, ele também apontava, ou seja, ele era o mediador entre Deus e os homens. De tal maneira que o sacerdote, ele encaminhava os pedidos das pessoas a Deus, ou seja, as pessoas por meio da figura do sacerdote eram perdoadas, elas eram levadas até Deus. Então, essa função sacerdotal de acessar a Deus, mas também tornar Deus acessível às pessoas, continua sendo nossa função agora. E mais do que isso, existe também esse ponto da realeza, porque nós ganhamos, sim, livre acesso ao Santo dos Santos, mas também a gente recebe da parte de Deus poder para que a gente governe agora, espiritualmente, essa nova vida que nós recebemos. Então, nós somos reis nesse sentido de que nós podemos agora, com a ajuda e a graça de Deus, governar as nossas ações e não ser governados mais por elas. Nós podemos governar o nosso desejo, controlar os nossos desejos e não sermos mais controlados por ele. Então, isso daí tem a ver com essa função da realeza. Nós somos sacerdotes e nós somos sacerdotes reais, onde nós temos acesso a Deus, onde nós conduzimos pessoas para acessarem a Deus e onde agora a gente recebe esse poder delegado para que a gente possa também, assim como um rei, governar a nossa
própria vida no sentido de fazermos escolhas que agradam a Deus, subjugarmos os nossos desejos, subjugarmos as nossas vontades que são contrárias ao Senhor. E também o apóstolo Pedro vai chamar esse novo povo, ou seja, a igreja, de nação santa. E claro, o termo nação, ele indica, né, que é um povo, é muita gente, mas esse santo aqui, né, a palavra original aqui é a palavra ágios, que significa separado para uso exclusivo. Então, quando você vê essa expressão aqui, nós como igreja somos a nação santa, não está querendo dizer que nós somos pessoas sem pecado, que nós somos pessoas, né, totalmente puras e diferente das demais, né? Então, nós somos os santões, né, diferente das pessoas que são pecadoras. Não é isso que o texto está falando. A ideia de ser nação santa é justamente no sentido de sermos exclusivos. Santo, aqui, nessa palavra, significa separado. Então, ser santificado é ser separado para um propósito específico. Então, nós somos separados para quê? Para o uso exclusivo de Deus. Então, nação santa é o seguinte, a igreja é um povo, é uma nação que ela foi separada exclusivamente para o uso de Deus. E o ponto aqui, né, que a gente não pode perder é que a identidade cristã, conforme essas falas aqui, ela não é uma conquista. Não é algo que nós conquistamos, mas é uma herança advinda da adoção. Nós somos adotados, né, na família de Deus, nós somos enxertados nessa família de Deus, e com isso nós recebemos. Então, nós somos agora essa raça eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, não porque nós fizemos coisas e trabalhamos e conquistamos isso, mas tudo isso daí a gente herdou, essa identidade, ela foi herdada totalmente de Deus. Você, nem eu, nós não nos tornamos santos porque nós somos bons e fazemos coisas boas, mas a gente é santo e por isso a gente consegue viver de uma forma onde a bondade é manifesta. Porque é importante a gente falar isso, porque uma das grandes questões postas aí no mundo é exatamente essa. Você precisa fazer algo para você ser alguém. Então, a ideia é sempre assim, faça alguma coisa que eleve você, que eleve o seu nome, para que daí você seja alguém. Faça algo relevante. Então, faça algo, e aí você será alguém. Agora, o Evangelho, ele vai dizer para a gente, você já é alguém em Cristo. Por isso agora, vá e faça algo. Faça as coisas, mas não para que você se torne alguém, mas porque você já sabe quem você é. Deus em Cristo já tornou você em alguém. Alguém que faz parte da sua família. Deus fez isso. Não é você que fala, não, sabe que eu estou com vontade agora de fazer parte da família de Deus. Eu estou com vontade de ser escalado para essa família. Eu estou com vontade de fazer parte. Não é assim que funciona. Nós fomos escolhidos, isso é mérito de Deus, por isso nós já somos alguém. E a grande questão aqui que eu gostaria que você pensasse é a seguinte, se a sua identidade, ela foi definida por Deus, então por que você ainda dá aos seus críticos o poder de dizer quem você é? Por que você ainda dá esse poder às pessoas para dizer quem você é, se a sua identidade está definida por Deus? Já parou para pensar nisso? Quem te deu o direito de depreciar aquilo que Deus elegeu e santificou? A gente não tem o direito de achar que a nossa identidade é inferior a essa que o próprio Deus está apresentando para nós. Nós somos isso daqui. Você não tem o direito de depreciar isso. Segundo lugar, é sobre a essência. E a essência, ela responde à grande pergunta existencial também, a quem pertencemos. Assim, de quem nós somos, afinal de contas? A quem nós pertencemos? E esse é um senso que todo ser humano tem, esse desejo de pertencer. Existe um slogan, né, que
a gente aprende, quando a gente fala sobre a igreja, que ela vem de encontro exatamente com essa necessidade. Que a igreja, ela não é um lugar para você frequentar, mas é uma família para você pertencer. E é exatamente isso que nós vemos o apóstolo Pedro respondendo aqui, porque ele vai dizer assim: o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós somos o povo, né, uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. E de quem a gente é? Nós somos de propriedade exclusiva de Deus. E no grego aqui, essa expressão é belíssima também, porque ela literalmente significa um povo para possessão. Mas, no Antigo Testamento, né, essa palavra ela corresponde aqui a um termo hebraico que vai designar algo bem interessante. Essa palavra aqui é sobre um tesouro especial e valioso de um rei. Então, a ideia aqui dessa expressão propriedade exclusiva de Deus correspondia àquele tesouro principal que os reis tinham. Então, joias que tinham valor, não apenas valores monetários, mas valores sentimentais, né? Então, o que os reis faziam, né? Eles tinham os seus cofres ali, e acho que até na escola bíblica foi mencionado nessa de manhã, essa ideia de você pegar coisas, tesouros, né? Aquilo que é mais importante para você, que tem mais valor lá na sua casa, você guarda numa gaveta bem escondida. Tem aquela ideia, né, de você pega uma gaveta, coloca dentro da outra gaveta, dentro de uma caixa, então você vai jogando, porque você não quer que ninguém tenha acesso àquilo. Você quer proteger aquilo que tem valor. E todo mundo tem coisas valiosas, não tem? Duvido que você não tenha alguma coisa escondida lá em alguma gaveta, em algum cofre lá, né? E às vezes, gente, por incrível que pareça, mas é uma coisa que para outras pessoas não tem valor nenhum. Às vezes o que está escondido, guardado, com carinho, com cuidado, não tem nem valor monetário. Né? Então, assim, tem coisas que para outras pessoas é desprezível, mas para você aquilo tem um significado importante. Foi um presente de alguém especial, foi alguma coisa que você ganhou num momento difícil da tua vida, e aquilo ali tem um valor, ele é uma página, né, que foi virada da sua vida, é um marco na sua vida. A gente guarda coisas que a gente tem carinho especial. E a ideia aqui é exatamente essa, que os reis, eles tinham as suas riquezas, os ouros, enfim, eles tinham os seus tesouros, eles tinham dinheiros, né, dos impostos que eram recolhidos, mas mesmo assim, todo rei tinha um cofre dentro de um cofre que estava lá no fundo, guardado, onde ele deixava as coisas particulares, as coisas de valor, não para todo mundo, mas de valores para ele. É exatamente isso, esse termo que está sendo utilizado aqui. É como se assim, Deus é o dono de todas as coisas, de todos os tesouros da terra, Deus é dono do mundo, Deus é dono de qualquer coisa, tudo pertence a Deus. Mas Deus também tem um tesouro particular, algo que é precioso demais para Ele, e que Ele guarda com todo cuidado, dentro de uma caixinha, dentro de uma gaveta. Sabe o que é isso? É a igreja, é o povo dele. É isso que o texto está falando para a gente. O Pedro vai lembrar aqui os irmãos, então, dessa sua essência, porque ele vai dizer assim, nós fomos comprados, né, no versículo 10. E ele faz eco ao profeta Oséias, o profeta Oséias também fala isso, né? Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Então, a nossa essência, ela não reside no que nós temos em nós, mas em quem nos possui. Então, a essência da nossa vida não diz respeito àquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos, mas é quem possui a gente. É daí que vem o nosso valor. O Catecismo de Heidelberg, né, ele tem ali uma pergunta, né, pergunta número 1, diz assim, qual é o teu único consolo na vida e na morte? E a resposta é assim, é que de corpo e alma não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Esse é o nosso valor,
O valor não é o que nós temos. O valor é a quem nós pertencemos. Se nós pertencemos a Deus, então nosso valor é inestimável. A verdadeira liberdade humana, ela não está na autonomia. Porque isso que é pregado também para a gente, isso é um falso mito, de que assim, não pertença a ninguém, não seja de ninguém. Tenha o controle da sua própria vida. Hoje, na nossa cultura, é ridículo pensar em ser de alguém. Só pensar, dá asco nas pessoas quando elas pensam que você obedece a alguém, que você é submisso a alguém. Isso é um absurdo. Porque o ídolo da nossa época é a autonomia. Seja autônomo, não seja de ninguém, não deixa ninguém mandar em você, não obedeça a ninguém. Você tem que ser autônomo, você tem que ser o dono da sua vida. Não é isso que a gente aprende? E por mais que a gente negue, é exatamente isso que está sendo nos ensinado aí fora. Não seja de ninguém, mas isso é um mito. Agora, existe a autonomia, mas existe também a teonomia. Porque a teonomia seria a ideia de pertencer a Deus. A autonomia é pertencer a mim mesmo. A teonomia seria pertencer a Deus. Porque a grande questão aqui é pertencer ao dono certo. Porque a autonomia é um mito, gente. Ninguém aqui pode dizer assim, não, nada vai me controlar, nada vai direcionar a minha vida. É eu que vou, daqui para frente eu decido o que fazer. Isso é falso. Porque se você não se submete, se você não é do dono certo, você vai ser do dono errado. Alguma coisa vai direcionar a sua vida. Alguma coisa vai indicar para você as decisões que você tem que tomar. Algum ídolo vai falar para você, pegue o seu dinheiro e gaste nisso daqui. Pega o seu tempo e invista nisso daqui. Pegue sua família e leve ela para cá. A gente estará submetido a alguém que vai controlar a nossa vida. Se você não pertencer a Deus, você vai pertencer ao dinheiro. Se você não pertencer a Deus, você vai pertencer ao seu próprio ego. Se você não pertencer a Deus, você vai pertencer à ansiedade. Se você não pertencer a Deus, você vai pertencer à aprovação alheia. Ou seja, ser propriedade exclusiva de Deus significa que o Criador, ele assumiu essa responsabilidade sobre a sua vida. Se você é propriedade exclusiva de Deus, então é Deus que vai cuidar de você. É função de Deus cuidar das coisas que Ele tem, das coisas que Ele é dono. Então, o que acontece com a propriedade é problema do dono e não da propriedade. Se você tem um terreno, é você que tem que cuidar daquele terreno. Não é o terreno que tem que se autocuidar. Qualquer coisa que você tem, você precisa, a partir de então, você tem a responsabilidade de cuidar daquilo que você tem. Se Deus nos tem, é responsabilidade dele cuidar de nós. Agora, se Deus não nos tem, aí a gente está enrascado mesmo. Só que a gente vai ser controlado por outro ídolo e a gente nunca vai encontrar esse descanso e essa paz aqui que pertencer ao Senhor nos dá. Então não esqueça disso, a igreja é isso, é um povo que pertence a Deus. É possessão, é propriedade exclusiva de Deus. É santa no sentido de que é separada para Deus. Está lá na caixinha de Deus, onde Ele coloca as coisas mais importantes. A gente se preocupa muito em ter, e a gente gosta de pensar, né, assim, em ter Deus do nosso lado para abençoar os nossos planos. E meio que é um pensamento padrão, né? A gente quer ser alguém, todo mundo quer ser alguma coisa. E a gente quer muito que Deus abençoe o nosso plano de ser alguma coisa, que Deus abençoe os nossos planos. Mas a grande questão aqui, a pergunta que esse texto me ensina, não é se Deus é seu para você usar ele como você quiser. A questão aqui é, você está confortável com o fato de que você não tem mais direito sobre si mesmo,
porque você foi totalmente comprado por Ele? Então, assim, saber que você foi comprado e que você não tem mais autonomia, e que agora você pertence a Deus e não Deus que pertence a você, isso deixa você confortável ou desconfortável? Essa é a grande questão. Terceiro ponto, a questão do propósito, né? Então, o propósito responde à pergunta existencial: por que eu existo? Por que a igreja existe? Por que nós estamos aqui? E, gente, né, para a gente pensar aqui, na Bíblia, toda vez que a gente vai olhar para a Bíblia, a gente percebe que nenhum privilégio ele vem desacompanhado de uma responsabilidade. Toda vez que a Bíblia menciona algum privilégio, ela também traz para a gente uma responsabilidade. O Pedro ele vai revelar aqui para a gente, né, no final do texto ali, a causa, né, de nós termos recebido essa identidade e essa essência, né, esse pertencimento. E ele vai dizer para a gente que o nosso propósito agora é a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito da igreja. Para que nós existimos? Nós existimos para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E a palavra proclamar aqui, ela significa publicar algo que estava em oculto. A palavra que é exangélio, né, que significa exatamente um anúncio, né, é um arauto lendo, né, um decreto de um rei numa praça pública. Essa é a cena. Então, toda vez que um rei emitia, né, alguma determinação, vinha um emissário, um arauto, ele chegava em praça pública e ele então fazia a leitura, né, do que o rei tinha determinado. Ele anunciava. E aí a grande pergunta para nós é, nós também precisamos anunciar, mas anunciar o quê? E o texto fala as virtudes, né? E as virtudes, elas são essas perfeições de Deus, esses feitos gloriosos de Deus, o caráter de Deus, a excelência do caráter moral de Deus. Nós fomos salvos, e fomos salvos do quê? O texto fala para a gente que nós fomos tirados do reino das trevas, e a gente foi trazido para a sua maravilhosa luz. Então, Deus nos tira das trevas e nos traz para a luz. Isso deixa claro para a gente, né, que a igreja, então, a função dela não é ser um clube de pessoas que se encontram, de pessoas que fazem algumas programações, e de preferência programações bem legaisinhas, né, para que eu goste, né? Mas a igreja, ela, diferente disso, ela tem o seu privilégio, o privilégio de ter sido eleito, escolhido, de ter sido comprado e pertencer a Deus, de ter sido tirado de um reino de trevas para um reino de luz. Mas o texto também vai falar que esse privilégio, ele traz essa grande responsabilidade para nós. E a responsabilidade que nós temos é de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. É a gente anunciar o Evangelho, as boas novas do Evangelho. E as boas novas do Evangelho não são bons conselhos para a nossa vida. Às vezes as pessoas confundem, né? Como se conselho, um bom conselho, orientações que eu dou para você para que você faça ou não. Sabe, essa ideia assim, olha, eu aconselho você a fazer isso, eu aconselho você a que faça aquilo. Mas essas boas novas não tem a ver com bons conselhos, ela tem a ver com uma notícia de algo que já foi feito. Ou seja, Deus em Cristo, no Gólgota, Ele já nos comprou, Ele nos tirou já do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Esse é o nosso privilégio. Mas, o tio Ben, né? Tio Ben, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, mas eu quero parafrasear ele aqui e dizer que com grandes privilégios vem grandes responsabilidades também. Nós fomos tirados do reino das trevas e não para a gente falar, que legal, aleluia, agora vamos só fazer coisas legais aqui para a gente. Não, nós temos uma missão. Como igreja de Jesus, nós temos uma missão: anunciar, proclamar as virtudes de Deus.
e dizer para as pessoas que ainda estão em trevas que existe a luz. Para falar para as pessoas que estão perdidas que existe salvação. Para dar para as pessoas essas boas novas, de que elas estão tentando fazer coisas para ser salvas, mas que a salvação já foi conquistada por alguém chamado Jesus na cruz do Calvário. Então, muito do que a gente deveria fazer, queridos, como igreja, não é aqui dentro, é lá fora. As pessoas que estão perdidas, indo para o inferno, estão lá fora. Às vezes estão lá na sua família, às vezes são seus amigos no trabalho, às vezes são seus vizinhos. E assim, que Deus tenha misericórdia de nós, porque tem sido cada vez mais difícil, eu sei. Tem sido um desafio a gente partilhar o Evangelho. Mas a gente não tem outra missão aqui. Se não for para proclamar o Evangelho, então a gente fecha aqui. A gente tem que fechar esse lugar, porque não tem sentido mais. É para isso que nós estamos aqui. Não é para a gente ter uma boa vida, não é para a gente ser feliz, não é para a gente fazer coisas bacanas para nós mesmos. É para a gente anunciar, proclamar para aqueles que não conhecem, para aqueles que não ouviram. E a gente conversa sempre, né, sobre essas cadeiras, né, vazias. A gente sempre pensa, puxa, podia ter pessoas aqui, né, a igreja cheia de pessoas, talvez a gente tendo que fazer mais cultos, né, no domingo, para poder atender essas pessoas. Mas como que essas pessoas virão? Como é que essas pessoas vão estar aqui? Quem que tem que convidar elas? Quem que tem que proclamar para elas? Quem que tem que falar? Nós, a igreja. Então, essa é a nossa função. E a pergunta é essa: você tem partilhado, você tem proclamado Deus, as virtudes de Deus, a benevolência de Deus em Jesus Cristo para os seus familiares, para os seus amigos? A gente convida as pessoas para ir para tantos lugares, para fazer tantas coisas. Por que a gente não convida as pessoas para, pelo menos, se você não sabe falar do Evangelho, se você não sabe transmitir o Evangelho, mas traga ela num lugar onde ela vai ouvir, onde alguém sabe fazer isso? É para isso que nós estamos aqui. E esse é o desafio para nós. O nosso propósito de vida, queridos, ele não tem a ver com a sua autorrealização. Nós existimos não para a autorrealização. O propósito principal da nossa vida não é ser feliz, não é alcançar o potencial máximo. Mas o nosso propósito é ser esse outdoor, esse anúncio vivo das perfeições de Deus. E quando as pessoas olharem para a sua paciência no meio da tribulação, quando as pessoas olharem e verem a sua honestidade, a honestidade com que você trata os seus negócios, quando as pessoas virem o amor que você tem pelas pessoas ao seu redor, elas não vão ver você, mas elas vão ver as virtudes daquele que chamou você. A gente vai estar manifestando as virtudes daquele que nos chamou das trevas. E a pergunta aqui é essa: pensa assim, se a sua vida fosse a única página da Bíblia que o seu vizinho, que o seu colega de trabalho, que o seu familiar, enfim, pudesse ler. Se a sua vida fosse essa única página da Bíblia que eles vão ler, o que eles aprenderiam? O que eles aprenderiam sobre Deus? Eles veriam as virtudes de Deus na sua vida? Ou eles veriam só você mesmo? Eu concluo aqui, queridos, remetendo, para a gente fechar aqui essa série, aquela palavra tão importante, né? A cruz do Calvário, ela é uma substituição. Esse é o Evangelho. Houve uma substituição. E eu queria que você reparasse aqui nesse movimento teológico que o Pedro faz aqui, para encerrar o argumento dele. Porque ele encerra o argumento dizendo: vós que antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Agora, quando? Onde? Como? Por que agora? E ele está pensando exatamente no Evangelho, na cruz. Agora, por causa de Jesus, vocês alcançaram a misericórdia prometida. Queridos, nós saímos das trevas para a luz porque houve um dia em que o Filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas, o sacerdote perfeito, ele foi despido da sua identidade
na cruz. Jesus, ele foi tratado como o não povo. Ele foi desamparado, ele foi mergulhado nas trevas mais densas do Calvário, para que nós, que éramos e habitávamos em trevas, fôssemos adotados como propriedade exclusiva de Deus. A nossa identidade, a nossa essência e a nossa missão custou nada menos que o sangue do Cordeiro. Portanto, queridos, meu apelo aqui é que você pare de mendigar a aprovação de qualquer coisa, de qualquer um, de qualquer coisa desse mundo que está imerso em trevas. Pare de achar que a tua identidade vai vir de algo que está nas trevas. Pare de achar que a tua missão vai ser dada por alguém que está perdido também nas trevas. Você foi feito para a luz. E mais do que isso, você foi feito para refletir essa luz. Feche seus olhos, eu quero indicar aqui algumas aplicações. Gostaria que você ouvisse, fazendo essa reflexão e, de repente, fazendo esse compromisso. E eu queria indicar, em primeiro lugar, que você mude a sua narrativa diária. Que todas as manhãs, antes de você abrir as suas redes sociais e começar a absorver as etiquetas do mundo, que você olhe, reflita e repita esse veredito de Deus sobre você. Que você diga todos os dias: eu sou raça eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou povo de Deus, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Que você conduza o seu dia a partir da sua posição em Cristo e não a partir das circunstâncias. Em segundo lugar, viva como um sacerdote no seu local de trabalho. O seu emprego, talvez você não saiba disso, mas ele não é apenas o lugar de onde vem o seu sustento, mas é o seu campo de atuação sacerdotal. É o seu campo missionário. E ser sacerdote significa fazer a ponte entre Deus e os homens. Então, quando você for trabalhar, leve a presença de Deus para aquele lugar, leve a ética de Deus para aquele lugar, leve a justiça de Deus, a reconciliação e a intercessão para o ambiente onde você passa a maior parte da sua semana. Em terceiro lugar, seja intencional na proclamação. Use as suas palavras, as suas escolhas, o seu comportamento e o seu tempo para anunciar as virtudes de Deus. Você só vai descobrir quem realmente é no dia em que compreender e aceitar que você não pertence a si mesmo, mas que você é propriedade exclusiva de Deus. Quando você tiver essa consciência, você nunca mais vai esquecer quem você é. Então lembre de Deus agora, falando exatamente para você essas palavras. Lembre-se sempre de quem você é. Senhor, muito obrigado por sua palavra, obrigado, Deus, por essas orientações, obrigado, Deus, por essa série tão especial, onde nós pudemos ouvir Jesus ali no seu momento mais angustiante, e a gente aprende o amor do Senhor manifestado naquelas palavras,